Parte 2. A atmosfera é geralmente fosca devido à queda de um pó fino impalpável que causou pequeno estrago aos instrumentos astronômicos. Na manhã antes de lançarmos âncora em Porto Praia, eu havia recolhido pequena porção deste pó fino e pardecento que parecia ter penetrado com o vento na gaze do anemoscópio de bordo. Mr. Leo tinha-me também fornecido 4 amostras de um pó recolhido num vaso a poucas centenas de milhas ao norte destas ilhas. O professor Ehrenberg achou que este pó consiste, em grande parte, de infusórios munidos de proteção silícia e do tecido silício de plantas. Em 5 envelopes diferentes que lhe mandei, constatou ele nada menos de 67 formas orgânicas diferentes. Os infusórios, exceção feita de 2 espécies marinhas, são todos habitantes de água doce. Encontrei não menos de 15 relatórios diferentes sobre a questão do pó caído nos navios, quando a grande distância ao largo do Atlântico. Considerando-se a direção do vento, sempre que se observa o fenômeno, e notando-se que o pó tem sempre caído durante os meses que coincidem com o armatão, que, como se sabe, eleva grandes nuvens de pó para a alta atmosfera, pode-se ter certeza de que todo esse pó procede da África. Não obstante, muito curioso é o fato de que o professor Ehrenberg, conhecedor de tantas espécies de infusórios peculiares à África, não tivesse encontrado nenhuma destas porções no pó que lhe remeti. Do outro lado, ele aí reconheceu 2 espécies que até agora sabia pertencer exclusivamente à América do Sul. O pó desce em tal quantidade que chega a sujar tudo a bordo e magoar os olhos das pessoas. Já se tem mesmo verificado o caso de navios que deram à costa em virtude da obscuridade da atmosfera. Tem frequentemente caído sobre navios a várias centenas e até a mais de 1000 milhas da costa africana e em pontos a 1600 milhas numa direção norte-sul. Surpreendeu-me encontrar no pó colhido num vaso a 300 milhas da terra partículas de pedra medindo mais de 25 microns de mistura com substâncias mais finas. Depois disso, ninguém precisa admitir-se do poder da difusão dos espórios de plantas criptogâmicas que são muitíssimo mais leves e menores. Durante a nossa permanência, observei os hábitos de alguns animais marinhos. É comum ver uma grande aplísia medindo cerca de 9 centímetros de comprimento e tendo uma cor suja amarelada com veias de púrpura. De cada lado da superfície inferior ou pé existente uma larga membrana que parece algumas vezes agir como ventilador para dirigir uma corrente de água sobre as brânquias dorsais ou pulmões. Alimentam-se de algas delicadas que crescem entre as pedras de água rasa e lamacenta. Encontrei no estômago vários pequenos fragmentos de pedra, como na moela dos pássaros. Quando incomodado, este animal segrega um fluido purpurino muito fino que tinge a água numa extensão de 30 centímetros ao seu redor. Além desse meio de defesa, possui ainda uma secreção acre sobre toda a superfície do corpo que causa uma sensação picante aguda semelhante à da fisalha. Em várias ocasiões, observei com interesse os hábitos de um octopus, ou polvo. Embora comuns nas poças deixadas pela vazante, estes animais não se deixavam apanhar com facilidade. Com o auxílio de seus longos tentáculos e das suas ventosas, conseguiam esguiar-se pelas fendas mais estreitas, de onde, uma vez ali firmados, para retirá-los era necessária uma força imensa. Às vezes, porém, céleres como uma flecha, lançavam-se para outra extremidade da poça, soltando ao mesmo tempo uma tinta castanho escuro que turvava toda a água. Estes animais conseguem ainda passar despercebidos pela extraordinária propriedade de mudar de cor, como sucede com os camaleões. Assim é que variam a cor de acordo com a natureza do ambiente em que se acham, assumindo uma tonalidade pardo-purpúrea quando em água funda e passando a verde amarelado quando em terra ou em água rasa. Examinando-a mais atentamente, via-se que a cor era um cinzento salpicado de minúsculos pontos amarelos brilhantes que apareciam e desapareciam alternadamente sobre o fundo cinzento, cuja intensidade era igualmente instável. Essas mudanças se operavam de tal forma que sobre o corpo do animal continuamente passavam nuvens que iam do vermelho jacinto ao castanho escuro. Qualquer parte do corpo a que se aplique um pequeno choque galvânico torna-se quase negra, o mesmo acontecendo, porém, em menor grau com qualquer parte da pele que se riscasse com um estilete.
Estas nuvens coloridas, segundo se acredita, são produzidas pela expansão e contração alternada de minúsculas vesículas contendo fluidos diversamente corados. Este povo deu mostra de suas propriedades de camaleão, tanto quando se movia na água como quando estacionava no fundo. Muito me divertiram os vários esforços que um deles empregou para fugir às minhas vistas, quando pareceu que eu estava espiando. Depois de permanecer imóvel durante certo tempo, andou cautelosamente um passo ou dois, como um gato atrás de um rato, ora mudando de cor, até que, tendo alcançado uma parte mais funda, zarpou veloz, deixando atrás de si um rastro de tinta preta que escondia a entrada do buraco em que se metera. Quando andava à procura de animais marinhos, com minha cabeça meio metro acima das pedras da praia, fui mais uma vez saudado por um jato de água, seguindo de um ruído surdo de esfregamento que se fazia ouvir. A princípio não podia imaginar a que atribuí-lo. Mais tarde, porém, verifiquei que eram os polvos, e deste modo, não obstante estavam escondidos em buracos, consegui inúmeras vezes descobri-los. Que eles gozam da propriedade de produzir jatos de água é fora de dúvida, e pareceu-me que, dirigindo o tubo ou sifão pela parte inferior do corpo, poderiam fazer ótima pontaria. Por causa da dificuldade que têm de sustentar a cabeça, não podem locomover-se desembaraçadamente quando colocados no chão. Observei que um polvo que eu guardara em minha cabina era no escuro ligeiramente fosforescente.